Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Ideias. Estamos chegando para mais uma aula sobre o nosso projeto de iniciação à filosofia. Hoje eu tomarei como base alguns trechos desse livro do professor José Antônio Tobias, Iniciação à Filosofia, que é um autor que aborda a questão filosófica de uma maneira bastante clássica, que acredito eu, entendo que é uma das maneiras mais eficazes, né, de realmente dar ao indivíduo uma base filosófica realmente boa, para que você possa aprofundar seus estudos e escolher posteriormente, com um certo conhecimento de causa, qual é a linha filosófica que você vai adotar, né? Na aula passada eu falei um pouco sobre a atitude filosófica e nesta aula nós vamos abordar um pouco esse conceito que ele nos traz, um resumo depois de uma longa discussão. Ele chega à conclusão de que a filosofia é a ciência das causas supremas do ente, conhecidas pela luz natural da razão, ou ainda, a filosofia é a ciência do ente enquanto ente. A filosofia é a ciência, ou seja, o conhecimento ou a busca, né, desse conhecimento das causas supremas do ente. Eu destaquei bastante no vídeo anterior essa questão, que a filosofia tem um caráter bastante geral. Ela procura as explicações últimas, as explicações para a própria existência. A filosofia não está propriamente preocupada com casos particulares, em estudar o caso da pedra em si, mas ela estuda a pedra enquanto um ente, porque a pedra ela tem uma existência, ela está inserida em algo muito maior. Então, as causas supremas do ente. Numa outra aula, eu vou falar um pouco sobre as 4 causas, né, já apresentadas lá atrás por Aristóteles e que dá embasamento dentro dessa perspectiva clássica da filosofia. Conhecidas pela luz natural da razão. Então, isso distingue a filosofia, por exemplo, da teologia. A filosofia, ela tem como método, como pressuposto, buscar conhecer todas as coisas a partir da própria razão, da força da razão humana. Enquanto que a teologia, embora ela se utilize da razão e ela tenha mesmo a filosofia como instrumento, aquilo que ela busca, que é o conhecimento profundo de Deus, não pode ser atingido pela luz da razão. Então, filosofia e teologia necessariamente não estão em oposição, não necessariamente. Segundo as elaborações de Tomás de Aquino, existem verdades de razão e verdades da fé. As verdades da fé, elas transcendem a razão. Logo, o teólogo ele vai apelar para a revelação, ou as revelações conforme cada religião adote a sua. Mas o fato é que a filosofia tem por método a busca da verdade a partir da própria razão humana, até onde ela pode o levar. Ou ainda, a filosofia é a ciência do ente enquanto ente. Voltamos de novo para aquela questão. A filosofia, ela quer a explicação última de todas as coisas. O professor nos traz também aqui uma outra definição acerca das ciências particulares. Por exemplo, a química, a física, a biologia. Ele nos diz: as ciências têm por objeto só uma parte dos entes. As ciências, como a química, a biologia, a física, a história, elas são ciências especializadas. Elas têm por objeto, ou seja, elas procuram estudar apenas uma parte dos entes. E nessa parte, apenas um aspecto. Ou seja, você tem a química, a física do movimento, a física da energia, a fisicoquímica e assim por diante. Na química, você tem também as subespecializações e assim todas as demais ciências. Dentro das próprias ciências humanas, como a história, que é uma ciência especializada em estudar as ações do homem distribuídas no tempo e no espaço, aquilo que permanece e o que mudou ao longo desse tempo. Então, já é uma especialização.
E dentro dessa especialização, cada historiador procura estudar um aspecto desse recorte. Então, são ciências especializadas. Tem por objeto uma parte dos entes, enquanto a filosofia, ela se interessa pela totalidade. Embora também ela vá passar por esses aspectos mais particulares, mas tendo em vista alcançar as explicações gerais. Elas não estudam todos os entes, nem tampouco o ente todo. As ciências chamadas positivas não mergulham até o estudo da essência, porque ficam nos fenômenos e nos acidentes. Então a filosofia se distingue das demais ciências pelo seu caráter mais geral, ela quer a totalidade, não aspectos particulares. Ela se distingue da teologia, não que ela esteja necessariamente em oposição, mas se distingue pelo fato de que toda a sua aposta é no movimento da própria razão humana. E a teologia, embora se utilize da razão, ela também deve ser construída a partir da revelação, a não ser no caso daquilo que foi chamado ao longo da história de teologia natural, e o que nós também veremos ao longo desse curso, algumas definições acerca disso. Um exemplo desse diálogo muito forte entre teologia e filosofia é, sem dúvida alguma, Tomás de Aquino, onde ele admite prontamente que há certas verdades que são verdades de fé, são verdades da revelação e que ali a razão não vai. Porém, o trabalho de Tomás de Aquino é filosófico, ou seja, buscar mesmo definir questões teológicas a partir da razão, foi muito intenso, mas baseado na razão. Então, a razão está no centro de todo o trabalho filosófico, né? Então, vou ficando por aqui nessa nossa aula. Vão ser aulas bem curtas, né? Até para que você tenha paciência de acompanhar e assistir. Lembrando que o intuito aqui desse curso é oferecer uma base conceitual e de uma perspectiva também bem clássica, para que você possa, então, aprofundar seus próprios estudos de filosofia. Inclusive, são conceitos muito necessários para quem estuda também a própria teologia e as ciências de um modo geral. Então, muito obrigado pela sua atenção. Até nossa próxima aula. Valeu!